Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, ou muito boa noite, ou boa madrugada. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Quem está falando aqui é o professor Márcio, professor de língua portuguesa para concurso público. Gente, hoje nós vamos estar falando sobre um dos princípios bem básicos, para a língua portuguesa. E eu estou gravando esse vídeo para você que está aí iniciando sua preparação para concurso, para você que tem algumas dificuldades, de estudo. E nós desenvolvemos algumas formas, alguns métodos para poder facilitar a vida dos nossos alunos. A primeira coisa que nós vamos estar falando são sobre as divisões da gramática, da língua portuguesa. A gramática ela possui divisões e quando você não conhece essas divisões gramaticais, você vai ter muita dificuldade de estudo, de associação dos conteúdos, inclusive até de identificar na própria gramática o tipo de conteúdo que você vai estar estudando, certo? É claro, cada parte da divisão ela varia de gramática para gramática, varia a abordagem de algumas bancas, por exemplo, a CESP ela cobra de uma forma, a ESAF ela cobra de uma outra forma, a Fundação Carlos Chagas cobra de uma outra forma, os concursos militares cobram de outra forma, tá bom? A primeira divisão importantíssima que eu queria trabalhar aqui com vocês é a divisão chamada fonética. A fonética ela fala sobre os sons da língua portuguesa. O que é que você vai encontrar também nessa parte? Na fonética você vai também estudar a questão da ortografia correta das palavras, as acentuações, a tonicidade das palavras, os conceitos de divisão de sílabas, a questão do ditongo, o tritongo, o hiato, o fenômeno chamado iode, também pouco abordado no ensino básico, nas escolas, também é trabalhado aqui, ou pelo menos deve ser trabalhado. São alguns dos assuntos ligados à questão da fonética. Quando você domina as questões fonéticas da língua portuguesa, nós podemos passar para esse outro lado chamado morfologia. Morfologia, embora eu tenha colocado aí classes de palavras, na verdade ela não é só a classe de palavras. Ela também vai trabalhar aí a questão da estrutura das palavras, onde você vai ter a ideia dos elementos mórficos da língua portuguesa, o estudo de radical, o conceito de raiz, vogal temática, tema, as desinências, vogal e consoante de ligação. A partir disso nós vamos para o processo de formação de palavras, processo por derivação, processo de formação de palavras por composição, são alguns dos tipos dos processos abordados aqui. Após isso é trabalhado as classes gramaticais de fato e verdade, substantivo, o verbo e todos os seus satélites, inclusive uma dica de estudo, você deve estudar começando pelas duas principais, que são justamente o substantivo e o verbo. As outras classes gramaticais, basicamente, elas estão ligadas a uma dessas duas classes gramaticais, ou ao substantivo ou ao verbo. A outra parte da gramática, a sintaxe, a função das palavras nas frases, é quando nós vamos ter a ideia de termos essenciais, sujeito predicado, os termos acessórios e os termos integrantes da sintaxe da língua portuguesa. Período simples, período composto, por coordenação ou por subordinação. A semântica ela vai trabalhar o significado das palavras nas frases. A partir daqui é um ponto base, porque a partir da semântica nós vamos ter a verdadeira diferença entre compreensão de texto e a interpretação de texto, onde muita gente diz aí que sabe, quando chega na hora da prova, na verdade não sabe, A outra parte é a estilística, o estudo das figuras de linguagem, o que também influencia diretamente lá na interpretação de textos. Existe uma outra parte, não necessariamente uma divisão já formada, mas algumas junções, entre a morfologia e a sintaxe. E daí vai surgir hoje a morfossintaxe, também trazendo aí, aumentando o grau de dificuldade de algumas provas, e outras provas já usam a questão da morfossemântica, também
também com o objetivo, né, de aumentar a qualidade aí de algumas provas. Beleza? Galera, uma outra parte importante que devemos falar é sobre as visões gramaticais. A gramática ela possui duas visões, ou ela é a visão descritiva ou ela é a visão normativa. A visão descritiva, ela mostra como se fala, né? Me dá o lápis, me dá o pincel, são os exemplos que nós temos, né, que corriqueiramente nós falamos, né, na linguagem oral. No entanto, nós estudamos desde criança a visão normativa, que mostra como se deve falar, né? Dê-me o lápis. Na gramática normativa estão simplesmente todas as regras da língua portuguesa, certo? Então na escola você já está estudando a gramática normativa. O que é que vai cair no concurso? Vai cair a visão normativa, mas não é por causa disso que nós não devemos conhecer a visão descritiva, porque ela também é abordada nas provas, e não só para concurso, são provas de vestibular também, e nós precisamos entender que mesmo na visão descritiva ainda há traços de gramática normativa. Esse é o primeiro vídeo sobre questões da gramática, só para começar mesmo, e o próximo vídeo nós vamos estar falando aí sobre a compreensão e a interpretação de texto. Obrigado, professor Márcio, aqui do Liderar Concursos. Obrigado, tchau, tchau.